nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o evangelho de hoje Jesus, ele vem falar sobre a tentação do diabo quando Jesus fez 40 dias e 40 noites de jejum. Então, o diabo, se vocês lerem a leitura, vocês vão perceber que o diabo ele fez assim, ele usou a palavra de Deus para poder, digamos assim, tentar Jesus. Veja que foi com a mesma palavra de Deus que o diabo tentou Jesus. Primeiro, ele vem na fraqueza de Jesus, 40 dias, 40 noites sem comer. Ele fez o seguinte: agora é a oportunidade que eu tenho para conseguir pegar Jesus para mim. E foi o que ele fez. Ele foi, tentou Jesus. Como? Se você é realmente o Filho de Deus, então faça o seguinte: transforme essa pedra em pão e coma. E Jesus usou a palavra de Deus. Deus falou para ele: não só de pão viverá o homem, mas sim a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, mais uma vez, pega Jesus, leva o lugar mais alto de Jerusalém, onde do templo, e aí fala: se você é verdadeiramente o Filho de Deus, se joga daqui e manda os anjos vir te pegar, para que você não caia e não se arrebente, e você voe. E Jesus fala outra palavra da Bíblia: não tentará o teu Deus. O diabo, por mais uma vez, ele mostra o reinado dele aqui nesse mundo. Porque, gente, Deus criou o mundo. Foi Deus quem criou o mundo. Isso é claro. Só que o que está no mundo não é mais de Deus. O diabo quem usa. Vocês estão entendendo? Por causa do pecado. E aí ele mostra a Jesus o reinado dele desse mundo. E aí o Satanás fala: se você me adorar, me ajoelhar nos meus pés e me adorar, eu te darei tudo isso para você. E Jesus pega a palavra de Deus, a Bíblia, e fala para ele. Não a Bíblia que nós temos, porque digamos assim, mas é a palavra de Deus, eu quero dizer. E fala para ele: não adorará nenhum, só apenas teu Deus. E Jesus fala: afasta de mim, Satanás. E aí o Satanás vai embora. Gente, vocês podem perceber que o Satanás ele estava usando a fraqueza de Jesus e a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado e cautela quando a gente está falando sobre Deus, está falando sobre a Bíblia. Por quê? Porque nós também podemos usar a favor de Satanás, então tenha cuidado. Muita gente está usando hoje, não estou dizendo tudo, mas algumas coisas está usando a palavra de Deus em forma igual a Satanás. Só usando.
Porque a gente não pode pegar a palavra de Deus e tá usando ao contrário. A gente tem que ver, analisar, pesquisar. Até porque vocês viram que o evangelho de hoje, o demônio usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus, que era santo. Eu e você, que não somos santos, somos pecadores. Eu vou dizer por mim, sou dos piores pecadores. Ele usa a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que a gente reza para ir levar para o céu, ele usa para poder nos destruir. Por isso que a gente não pode pegar a palavra de Deus se a gente não entende direito, não compreende, sair falando qualquer coisa. Não é bem assim não. Tem que estudar e procurar entender, ter sabedoria. Às vezes eu vou dizer assim, pelo meu conhecimento, que eu não tive estudo, mas foi o próprio Espírito Santo que me iluminou. Aí eu não vou dizer assim para vocês que eu não tenho estudo, que eu seria mentiroso. Pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de ler a Bíblia, pelo jeito de eu ler a leitura, os salmos, os evangelhos, vocês entendem que eu não tenho, digamos assim, estudo. Não tenho estudo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o que? Eu tenho essa sabedoria pouca, que para mim já é muita, mas foi o próprio Deus que me deu. E aí, é por isso que eu tenho essa autoridade e conhecimento passando para vocês. Não é que eu queira ser melhor do que A, B e C, não. O próprio Espírito me iluminou, me ilumina as palavras e eu passo para vocês. Não, por isso que eu digo, não é à toa, porque Jesus me escolheu e enviei esse Espírito Santo. Por quê? Eu digo isso porque assim, eu fiz e faço, graças a Deus, as coisas que agradam a Deus. Então, ele achou favorável eu ter esse conhecimento. Mas se você não tem esse conhecimento profundo, não é legal você pegar a Bíblia e tentar entender do seu jeito. Pesquise, que eu também pesquiso também. Muitas das vezes pesquiso muita coisa. Procuro me aprofundar para poder a gente não sair fazendo igual o diabo. Lendo uma coisa e aí passando outra coisa para as pessoas. Então, gente, vamos ter cuidado, cautela, porque o Satanás usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Então, quando a gente fala assim, já relê Bíblia e tal, mas cuidado. Cuidado e cautela para poder você não, o diabo não estar pegando você através da palavra de Deus. Que ele usou contra o próprio Jesus, o próprio Deus. Ele usou. Imagine eu e você. Imagine eu e você. Então, vamos ter cuidado, cautela. Outra coisa, essa quaresma que nós estamos vivendo, que cada vez mais as pessoas vão menos ficando se preocupada sobre isso, se preocupando, não é porque você está fazendo jejum, penitência e caridade que o diabo não vai lhe tentar não, viu? Você vê que Jesus tinha acabado de fazer a quaresma dele. 40 dias e 40 noites, sem comer. E o diabo veio nessa fraqueza. Então, eu não sei se você já passou por isso, eu digo porque eu já passei. Vivendo a quaresma, tipo assim, eu vou fazer isso. Eu vou jejuar hoje. Aí às vezes você acaba esquecendo, acaba se passando, e não faz o jejum. Aí foi o diabo que fez com que você não jejuasse. Foi o diabo. Então, e outra questão é, entenda. Você vai estar fazendo a quaresma, mas o diabo vai te tentar. Aí que ele vai te tentar para você desistir, desanimar e não praticar a quaresma. Eu vou dar continuidade no outro vídeo. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.